Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar de um assunto muito legal e muito mesmo. Pelo menos pra mim, eu gosto muito de estudar sobre isso, me aprofundar cada vez mais nisso, que são as parábolas do reino lá de Mateus capítulo 13. Hoje em especial a gente vai estar falando sobre a parábola do semeador, que está do versículo 1 até o versículo 23. Mas antes, para a gente compreender totalmente elas, para a gente ter essa revelação completa do que Deus quer falar com a gente, quero pedir para vocês assistirem meu outro vídeo que fala sobre a diferença do reino de Deus e do reino dos céus. É realmente uma introdução para a gente nos aprofundar aqui nas parábolas, amém? Lá nesse vídeo a gente falou um pouco sobre o reino dos céus e a gente viu que ele tem uma realidade, uma aparência e uma manifestação. E nesses vídeos, tanto nesse quanto nos outros 6 vídeos, a gente vai falar sobre a aparência desse reino, que a aparência do reino dos céus são as parábolas, amém? Vamos começar então. Gente, eu queria falar para vocês que a gente não vai seguir do versículo 1 até o 23 na sequência, então eu quero pedir para vocês pegarem a Bíblia de vocês para a gente ir acompanhando, se vocês quiserem grifar, escrever os ensinos que essa palavra vai nos trazer, amém? Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, por isso entrou num barco e se assentou enquanto toda a multidão estava em pé na praia. Então Jesus saiu da casa e foi à beira-mar. Isso aqui é muito significativo e tem uma revelação tremenda de Deus por trás dessa frase. Então a casa representa a casa de Israel e o mar representa o mundo gentil. Então Jesus ele saiu da casa e foi se sentar à beira do mar. Significa que por aquele momento ele estava rompendo, desvinculando relações que ele tinha com os judeus, né, com essa casa de Israel, casa do norte, e abrindo um espaço, né, um caminho para os gentios, né, visto que os próprios judeus o rejeitaram. Está lá em João, capítulo 1, versículo 11 a 13. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos o quanto receberam, deu-lhes o poder de se chamarem filhos de Deus. Amém? Então ele deixou a casa de Israel e se voltou para os gentios. E estando na beira do mar, né, que representa o mundo gentil, ele falou das parábolas, mas antes disso ele entrou num barco. Então o barco estava no mar, mas não fazia parte do mar. E esse barco representa a igreja que está no mundo, mas não faz parte do mundo. Amém? Versículo 3. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo: certo semeador saiu a semear. No início da primeira parábola das 7 parábolas que abrangem, né, o mistério do reino, o Senhor não usou o reino dos céus é semelhante a tal coisa, como ele fez nas outras 6 parábolas. Isso porque o reino dos céus ele começa somente na segunda parábola, porque a primeira está dizendo aqui, certo semeador saiu para semear. Então, naquela época, a semente ainda não havia crescido, não havia se tornado uma colheita com a qual seria formado o reino. Então, durante a vida de Jesus, desde o seu nascimento até a sua morte, o reino dos céus ainda não havia chegado. A gente vê que a pregação dele é arrependam-se, pois está próximo, né, ao reino dos céus. Então, ele estava fazendo os preparativos necessários para o estabelecimento do reino. Então, ele veio realmente para estabelecer o reino dos céus. E aqui está, o semeador é o próprio Jesus que veio para semear. E que semente é essa? É a palavra do reino que contém o rei como vida. Então, nessa parábola, a gente viu que Cristo ele estabelece o reino dos céus não por meio de guerra ou por meio de ensinos, mas semeando a si mesmo como semente de vida para os crentes, para que o reino cresça. A gente já viu no outro vídeo que a realidade do reino é a igreja. E essa realidade, né, ocorre através do semear da semente no coração do homem, que a gente vai descobrir aqui nessa parábola. Amém? Agora vamos pular para o versículo 10 e o versículo 11. Aproximando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhes Jesus: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Então aqui, o rei desse reino, que é Jesus, ele usou parábolas para revelar as coisas do reino, com o propósito de transformá-las em mistério para os judeus que haviam se oposto e rejeitado ele, para que ele não as entendessem. Versículo 12. Ao que tem se dará e terá em abundância, ao que não tem até aquilo que tem lhe será tirado. Então aqui está falando que quem tem, né, refere-se a quem recebe e segue esse rei. Tal seguidor ele receberá abundantemente revelações sobre o reino, mas aquele que não tem se refere aos judeus que se opuseram e rejeitaram a Jesus
e lhes foi tirado o direito dessas revelações do reino. Tudo isso para eles ainda é um mistério. Versículo 13 a 15. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem compreendem. Neles se cumprem a profecia de Isaías. Certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Pois o coração deste povo está endurecido e ouviram de má vontade com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, ou compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Então o coração deles estava endurecido devido ao orgulho de possuir algo. Eles estavam se sentindo, Deus escolheu a gente e tal. Então eles se endureceram neles mesmos. Eles estavam cheios deles mesmos, né? Então seus olhos e seus ouvidos foram afetados. Portanto, eles podiam ver, mas eles não viam. E eles podiam ouvir, mas eles não compreendiam. Então, como consequência, o mistério do reino nada significava para eles, porque eles não tinham a revelação desses mistérios por conta do orgulho deles. E esses orgulhos realmente os impediram de compreender e perceber. Então aqui a gente realmente tem uma primeira lição na constituição do reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, né? Então, quando somos pobres de espírito, não temos orgulhos em nossos corações, estamos prontos para receber o novo de Deus em nossa vida. Amém? Versículo 16 e 17. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vos vedes, e não ouviram, e ouvir o que vos ouvis, e não o ouviram. Então aqui o Senhor está dizendo que os discípulos eles foram muito abençoados, e nós também, sendo a realidade desse reino, e tendo o Espírito Santo para dar esse entendimento, nos revelar essas coisas preciosas. Amém? Agora, gente, vamos voltar lá para o versículo 4. Nos fala assim: e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Aqui, vamos relacionar o versículo 4 com o versículo 19, que diz assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arranca o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Então aqui no versículo 19 nos fala que a semente é semeada no coração do homem, né? O coração de quem ouve. E a gente vai ver que ao longo desse estudo, né, vários solos aqui em que a semente é semeada, onde ela cai. Então o solo é todos que estão abertos para ouvir a palavra de Deus. E esse primeiro solo que nos é falado aqui é a beira do caminho, que representa o coração que foi endurecido ao longo do tempo, onde as pessoas vão passando, vão pisando e vai ficando duro. Era um terreno bom, mas ele ficou endurecido por conta da ação do homem, da dor, da angústia, da amargura, esse coração pisado mesmo, humilhado. Então tudo que passou nesse coração, esse tráfico mundano, foi endurecendo ele. Apesar de estarem abertos para ouvir da palavra, ele não penetra, o evangelho não frutifica, não há espaço para a palavra, para a semente dentro desse coração, porque está atolado de outras coisas, então a semente fica na superfície, ela nem entra, e ela é roubada por essas aves, e essas aves, esses pássaros, eles representam o maligno, é Satanás, porque como ela não penetra, fica na superfície, é levado embora essas sementes. Amém? Versículos 5 e 6. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era funda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. A gente vai fazer uma referência lá com o versículo 20 a 21. O que foi semeado em terreno pedregoso é que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Então esse segundo solo são as áreas rochosas, né, que muitas terras possuem, representam o coração que superficialmente recebe essa palavra do reino, porque dentro dele estão as pedras, né, que são os pecados, os desejos, o egoísmo. Essas pedras impedem que as sementes do reino criem raízes profundas. O sol vem nesse calor que representa as aflições e as perseguições, e ele seca essa semente porque não está bem enraizada. Eles ouvem a palavra, mas não tem profundidade. Na hora de praticar, eles não conseguem, né? Quando vem as provações, apesar deles estarem abertos, o evangelho não tem profundidade. Todas essas rochas estão escondidas debaixo desse solo, né?
Então, o primeiro terreno, ele corresponde aos pobres de espíritos e não têm o coração puro, e o segundo são aqueles que ficam na superfície, né? Não têm profundidade, e apesar de não expressarem isso na primeira vista, logo isso vai ser manifestado. Então eles podem estar louvando a Deus, mas eles não têm raízes, então quando as aflições e as perseguições seguirem, vão murchar como a planta sem raiz. Versículo 7. Outra parte caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Vamos fazer referência com o versículo 22. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Então, o solo tereis é cheio de espinho, de coisas mundanas, que eles representam as preocupações, angústias, o engano das riquezas, que sufocam completamente a palavra, impedindo que ela cresça nesse coração, não frutifica. A terra é boa, mas na mesma proporção que cresce semente boa, o espinho vai sufocando, não consegue se desvincular, das coisas do mundo. Querem as coisas de Deus, mas ainda não tiveram essa libertação completa para se afastar totalmente do mundo e se entregar somente a Deus. Então, os espinhos eles têm que ser arrancados, o solo se tornará fértil e a semente dará frutos. Versículo 8. Outra caiu em terra boa e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra a 30 por um. Referência ao versículo 23. Entretanto, o que foi semeado em terra boa é o que ouve a palavra e a compreende. Ela dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Então, esse quarto solo é um coração que tem esse tráfico bom, que não tem pedras, não tem espinhos, não tem pecado, não tem egoísmo, não tem luxúria, não tem carnalidade. Nele não há ansiedade dessa época e nem os enganos das riquezas. Realmente, esse coração abre cada centímetro do seu solo para receber a palavra, a fim de que ela cresça, que dê frutos e produza 100 vezes mais. Então, Cristo, como a semente de vida, ele só pode se desenvolver nesse tipo de coração, nesse tipo de terreno. Gente, ao ter esse entendimento da parábola, a gente parece ser muito simples, mas na verdade é muito profundo, porque acaba expondo as nossas condições, a condição do nosso coração, E tudo que tem dentro de nós é exposto. Essa parábola fala da dureza, da terra por causa desse tráfico mundano, desses corações que estão à beira do caminho, fala do que está escondido, debaixo desse coração, a luxúria, o mau humor, o egoísmo, a carnalidade, daqueles que têm esse terreno rochoso e a ansiedade dessa época, os enganos das riquezas, daqueles que estão cheios de espinho. Nesses 3 solos, o reino não será capaz de crescer, então precisa ter um solo bom, um coração bom para a semente frutificar. Então que a nossa oração seja realmente: Pai, limpa e restaura os nossos corações para que a gente possa ser essa terra boa, essa terra fértil, que afasta de nós toda dureza, todo orgulho, toda pedra que está escondida, arranca todos os espinhos em nossos corações, em nome de Jesus. Essa é a primeira parábola, que é o estabelecimento do reino dos céus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!